Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. O assunto da legislação federal que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a uma obrigação acessória que ainda está em vigor, que se trata da declaração de operações liquidadas em moeda em espécie. Foi instituída pela Instrução Normativa 1761 de 2017. Essa instrução normativa, ela trata sobre a obrigatoriedade de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que no mês de referência tenham recebido valores em espécie, cuja soma seja ou equivalente ou superior a R$30 mil. Então, mesmo que receba em outra moeda, convertendo, seja de valor igual ou superior a R$30 mil. Decorrente das operações de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens, direito, prestação de serviço, aluguel e outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie. Então, essa instrução normativa, ela instituiu essa obrigação acessória e essa obrigação ela recai sobre pessoas físicas e jurídicas, ou seja, sempre que uma pessoa física ou jurídica receber valores em igual ou superior a R$30 mil de uma outra pessoa física ou jurídica e receber em espécie, ela tem que apresentar uma declaração para a Receita Federal. Então, esse limite de R$30 mil é por operação, né? E ele se aplica, mesmo que muitas vezes a pessoa receba R$30 mil numa operação que tenha mais do que uma fonte pagadora. Se ela recebeu R$30 mil de uma venda do imóvel, onde tinha 4, 5 vendedores, e eles pagarem dinheiro, ela vai ter que fazer essa declaração igual, certo? Mesmo que por pessoa, por adquirente, dê inferior aos R$30 mil. A forma de apresentação dessa declaração. Essa declaração ela deve ser apresentada até o último dia útil do mês subsequente ao mês do recebimento dos valores em espécie. Tá? E ela deve ser gerada através do sistema próprio da DME via ECAC. Então, o contribuinte ele tem que acessar o ECAC e gerar essa declaração. Quais são as informações que ele vai prestar nessa declaração? A identificação da pessoa física ou jurídica que efetuou o pagamento, né, do qual devem constar o nome, razão social, CPF, CNPJ, né, vai indicar qual é o bem, né, lá na declaração ela tem os bens por código, né, então ela vai informar qual é o código do bem, se é imóvel, se é veículo, se é uma área rural, se é ações, o que ela vendeu, qual é o bem que foi negociado, a descrição do bem ou direito alienado, né, o valor da alienação ou cessão, valor total da operação e o valor liquidado em espécie, em real. E a moeda utilizada na operação quando for recebido um valor em moeda estrangeira. E a data da operação. Então, com todas essas informações, a Receita Federal sabe de forma exata, vai ficar sabendo, né, qual é a operação, em que data os contribuintes receberam valores em espécie de montante igual ou superior a R$30 mil. Agora, como essa declaração ela é de obrigação, entrega obrigatória, então existem as penalidades para aqueles contribuintes que não cumprem com essa obrigação. Então, sempre que o contribuinte apresentar essa declaração em atraso, no caso de pessoas físicas, as empresas do Simples Nacional ou até do lucro presumido, a penalidade é uma multa de R$500 por mês ou fração de mês, certo? E R$1.500 para a pessoa jurídica do lucro real, certo? No caso de pessoa física, é R$100 por mês. Ali, quando eu falei R$500, era para a pessoa jurídica do Simples Nacional e lucro presumido, né? E as imunes isentas. E R$100 é no caso de pessoas físicas. Então, aquela pessoa física que recebeu em espécie um valor igual ou superior a R$30 mil no mês de uma mesma fonte pagadora e não entregou essa declaração, está correndo R$100 de multa por mês. Se for lucro real, é R$1.500, e se for lucro presumido, simples ou nacional, ou imune isenta, R$1.500. No caso, a pessoa jurídica
ali a entrega em atraso, né? Agora, se não for entregue essa declaração, se não for entregue e a Receita constatar a omissão da entrega da declaração, é 3% do valor da operação, né? Então, no caso, ou 1,5% quando for declaração inexata. Então, essas são as penalidades, né, que nós temos. É uma declaração de cunho obrigatório, ela não tem nada de questão subjetiva, né? Então, o contribuinte, como eu disse, ele recebeu valor em espécie, decorrente da alienação de bens, ou direito, ou recebimento de qualquer crédito, de valor igual ou superior a R$30 mil em espécie, está obrigado a cumprir com essa obrigação acessória. A gente tem recebido algumas consultas se essa instrução normativa continua em vigor, e ela continua em vigor, infelizmente. Então, esse é o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores quanto à legislação federal no dia de hoje. Fiquem agora na sequência com o colega Alexandre, que vai tratar da legislação estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora, vamos comentar algumas alterações da legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Primeiro, falaremos sobre a ampliação do prazo de pagamento de débitos de ICMS, devido por estabelecimentos de contribuintes localizados nos municípios declarados em estado de calamidade pública. Com isso, não serão exigidos os valores correspondentes a juros e multas relativos ao atraso no pagamento do ICMS, referente a fatos geradores ocorridos nos meses de julho, agosto e setembro de 2023, apurados por estabelecimentos de contribuintes localizados nos municípios de Arroio do Meio, Colinas, Encantado, Mussum, Roca Salles e Santa Teresa, declarados em estado de calamidade pública, desde que o pagamento integral do imposto ocorra até 28 de dezembro de 2023. Observando-se que, em relação aos fatos geradores ocorridos nos meses de julho e agosto, somente atinge o ICMS vencido a contar de 2 de setembro de 2023. E fica ampliado o prazo de pagamento até a data de 28 de dezembro de 2023 para o pagamento integral, sendo que a moratória depende de observação integral das condições estabelecidas, sendo afastados os seus efeitos com a exigência dos juros e das multas devidas desde a data do vencimento original do imposto, em qualquer hipótese que resulte na inobservância do prazo de pagamento estabelecido, e ainda não se aplica na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, mesmo que em data anterior a 31 de dezembro de 2023. Também ficou determinado de antemão que o benefício da ampliação do prazo de pagamento do ICMS não autoriza a restituição ou a compensação de importâncias já pagas. Outro assunto importante divulgado na semana passada foi a notícia sobre alimentos doados com isenção de ICMS. Conforme a notícia publicada no site da Secretaria da Fazenda, em 17 de outubro de 2023, com o título "Excedentes de alimentos podem ser doados com isenção de ICMS", ou seja, mudança tributária para promover a doação de excedentes de alimentos. Foi apresentada pela Receita Estadual em evento promovido pelo Ministério Público em Porto Alegre. A iniciativa tem como objetivo fomentar as doações de excedentes de alimentos industrializados, processados e in natura, com segurança sanitária, especificando para quem podem ser destinados as doações, como doar, inclusive o lançamento de uma cartilha sobre o tema, com as orientações para doadores e receptores, sob os critérios seguros no processo de doação de alimentos e como realizar
o lançamento fiscal com a isenção do ICMS. Por último, informamos que no período de 1º de julho de 22 a 31 de dezembro de 22, ficou dispensada a complementação do ICMS retido por substituição tributária nas operações com gasolina automotiva comum, gasolina automotiva premium, gás liquefeito de petróleo e óleo diesel, nas condições que especifica. Então, eram essas as informações da área fiscal vinculada ao ICMS do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.